Oi pessoal, eu sou a Laís Valone e hoje eu quero conversar com vocês sobre os bebês que pedem muito colo. Geralmente, quando o bebê nasce, ele é bem carente e quer o colo o tempo todo. Então, colocou no berço, acordou. Colocou na cama, acordou. E isso é completamente normal. O bebê, quando nasce, ele passa por uma fase de adaptação muito grande. Então, ele estava dentro do útero, onde ele tem um ambiente totalmente fechado, onde ele tem a restrição de movimentos, ele não consegue se mexer muito. Tanto é que cada vez que ele dá um chute ou mexe muito, a mãe consegue sentir. Ele também escuta o tempo todo o barulho dos órgãos da mãe funcionando. Ele é carregado o tempo todo, então o tempo todo ele sente aquela movimentação do corpo da mãe, indo para um lado, para o outro. Ele também tem uma temperatura totalmente controlada, é sempre aquela temperatura. O ambiente que ele está é líquido e ele recebe nutrientes o tempo todo pelo cordão umbilical. Então, quando ele nasce, e eu imagino que seja por isso que o neném chora no momento que ele nasce, ele se assusta. De repente, eu estou num lugar onde é frio, porque a temperatura ambiente geralmente é menor do que a temperatura corporal. Então é frio, não tem líquido em volta dele, ele consegue se mexer, esticar o braço, esticar a perna, não tem aquele mesmo barulho que tinha lá dentro. Ele fica assustado. É claro, sempre que a gente é exposto a um ambiente que a gente não conhece ainda, a gente se assusta. Essa fase que o bebê vive de adaptação é chamada de esterogestação. Essa fase é conhecida como a fase que o bebê leva para entender que ele nasceu. Então, o tempo de desenvolvimento neurológico e de percepção de mundo para que ele entenda que ele é um ser separado da sua mãe. Então, até então, ele acha que ele e a mãe são a mesma coisa. Por isso que ele pede tanto colo, ele pede tanta essa proximidade. Algumas coisas que a gente pode fazer para ele se acalmar mais e se sentir mais próximo à realidade que ele está acostumado. Então, o colo é um dos principais exemplos disso. Ao estar no colo, ele escuta os barulhos do organismo funcionando, ele sente o cheiro da mãe, ele aumenta a produção de hormônio, como da ocitocina, que é o hormônio do amor, que deixa a pessoa feliz, relaxada, tranquila. Também regulam a produção de leite, facilita com que o bebê aprenda qual é a temperatura corporal que ele deve ter. Então, ajuda essa autorregulação, tanto de temperatura, como de respiração, como também de sono. Além do colo, outras coisas que a gente pode fazer para mimetizar essas condições do útero, a livre demanda, onde o bebê sempre que solicita, recebe a amamentação. E está mais próximo do que era no útero quando ele recebia esse alimento o tempo todo, sem nem precisar pedir. Uma outra coisa que a gente pode fazer para ajudar o bebê é usar os charutinhos, que é quando a gente enrola o bebê no cueiro, geralmente, e o neném não consegue mexer os bracinhos e as perninhas muito bem. Então, aquilo lá é como se ele sente como se fosse o útero para ele, onde ele tinha esses movimentos mais controlados. Por isso, muitos bebês se acalmam quando ficam enroladinhos no cueiro como um charutinho. Uma outra forma é o pele com a pele. Quando a gente coloca o bebê peladinho ou de fralda em contato com a nossa pele. Tá ali junto com o colo, mas esse contato pele a pele facilita então todo esse desenvolvimento que eu comentei antes. Claro que isso não é possível o tempo todo, mas sempre que possível vocês podem fazer. Além disso, nós podemos usar algumas técnicas para facilitar o dia a dia mesmo. Não tem como a gente ficar com eles no colo o tempo todo. A gente pode tentar fazer com que seja o máximo possível. Então, sempre que você precisar usar as mãos, ficar com as mãos livres e desejar ter o bebê o mais próximo possível de você, você pode usar o canguru ou o sling, que são aparatos de maternidade que grudam o bebê no seu corpo e fazem que você fique com as mãos livres. O canguru é como se fosse uma mochila, então você coloca e quando o bebê é bem pequenininho tem um posicionamento certo, que tem que colocar ele ali, com o apoio do pescoço, com as perninhas encolhidas, e ele fica ali grudado em você na parte da frente do corpo. E o sling, ele é um pano bem grande mesmo,
e você vai se enrolando no corpo. Cada idade tem uma amarração que você faz correta, com o posicionamento correto do bebê. A pessoa que está carregando o bebê fica com as mãos livres. Tanto o canguru como o sling são indicados não só para a fase da esterogestação, mas pode ser usado aí por um bom tempo, até a criança ter vários anos. O canguru, por exemplo, a partir de uma certa idade o bebê já continua de frente para a mãe, de frente com a pessoa que usa, com as perninhas para fora. Aí depois de uma certa idade, de um certo peso, ele passa a ser carregado atrás para ele ver o mundo, e não só ver o rosto do cuidador. O sling, as posições são as mesmas, só que daí muda a amarração, para ter uma sustentação melhor do peso e tal. Eu usei bastante o sling na época de recém-nascido, da esterogestação, por ser mais molinho e eu sentia que adaptava melhor ao corpo do bebê. Mas sempre que eu ia pra rua, seja se fosse para eu dar uma caminhada ou se eu precisasse fazer alguma coisa em que eu estivesse sozinha, eu preferia usar o canguru, porque eu sentia mais controle e achava mais fácil de manusear o bebê e o canguru sozinha do que o sling. Então eu usava o sling mais em casa e o canguru mais para sair. Mas a partir do momento que eu me adaptei ao canguru, eu não usei mais o sling pela facilidade mesmo. Mas cada um se adapta ao que achar melhor. Então sempre que eu vejo alguém receoso, o bebê quer só colo, será que é normal? Então é normal, é o esperado de um bebê e a gente pode dar o tanto de colo que a gente considerar necessário. Uma outra forma de mimetizar isso são os banhos de ofurô. Onde o bebê fica imerso com o corpo na água e só o pescoço e o rostinho para fora. E muitos bebês ficam totalmente relaxados com essas condições, né? Você usa um balde onde seja totalmente liso internamente e enche de água na temperatura correta de banho de bebê. E o bebê fica só com o rostinho para fora, você apoia o pescoço e ele fica com todo o corpo submerso. E isso dá aquela mimetizada, como se ele estivesse no útero. Essa fase da esterogestação, ela dura aproximadamente 3 meses. E então, depois dos 3 meses, o neném geralmente passa por uma mudança, você percebe que ele muda o comportamento, porque ele começa a perceber que ele é outra pessoa, que ele é um ser humano independente. E aí então ele vai poder começar a conhecer as outras sensações do mundo. Vocês usaram alguma dessas técnicas para acalmar bebê? Sabiam que tinha a ver com a esterogestação? Agora me conta se você ficou mais tranquila sabendo que é normal o bebê querer tanto colo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Até mais!